Graças a paz, meus irmãos, bom dia. Bom, o tema que eu quero dar essa mensagem é valorizando a presença. Irmão, já tem alguns dias, que eu venho pensando sobre isso. E eu confesso que até chegar aqui hoje eu estava bem inseguro, sabendo se seria essa ministração mesmo ou não. E aí hoje, por tudo que aconteceu aqui, foi mais uma confirmação do Senhor. E eu espero que o Espírito cele isso em nós, nessa manhã. Nós vivemos uma geração, irmãos, que infelizmente ela se enquadra e se permite viver em um nível de procrastinação absurda, A gente sempre deixa para amanhã, para o outro dia, para a próxima semana, coisas simples da nossa vida, como por exemplo, a dieta, Segunda-feira eu começo, semana que vem eu começo, mês que vem eu começo. Como o exercício físico, como um estudo que a gente sabe que precisa fazer, ou como uma missão que é importante a gente entender ou desenvolver. A gente, infelizmente, eu não estou dizendo por todos, mas é a característica principal dessa geração, certamente é procrastinar, deixar para depois eu dou um jeito. Sabe por quê, irmãos? Porque dá a sensação que no final dá tudo certo. No final você conseguiu entregar o trabalho, no final você conseguiu fazer a sua prova, no final você conseguiu resolver o que tinha que resolver, e aí a gente passa a viver de um jeito assim tão ruim, tão medíocre, desculpa a expressão, mas eu acho que talvez seja a que melhor define, que a gente não entende o quanto a gente vai trazendo essas coisas para a nossa vida espiritual. O quanto isso influencia diretamente a nossa jornada de fé, a nossa relação com Deus. Porque a gente acorda, às vezes acorda no horário que fala assim, nossa, top, dá para me orar. Eu vou dormir só mais 5 minutinhos. Mais meia horinha. E os que conseguem, levantar 5 minutos depois, tá de parabéns. Mas a verdade é que não acorda, irmãos. Não levanta 5 minutos depois. Não levanta 30 minutos depois. E aí a gente perde aquele período da manhã, que era um período tão importante, tão saudável, que a gente poderia estar gastando na presença do Senhor, e o nosso dia nos consome. Somos consumidos no nosso dia. Aparece coisa do nada, pastor Fábio, para fazer. Aparece uma demanda que não estava na agenda, não estava no radar, apareceu. Agora eu tenho que cuidar de uma situação que hoje eu achei, não consegui agora de manhã, mas na parte da tarde, à noite, pastor Amil? Eu faço isso, mas irmãos, na maioria das vezes, isso não dá certo. Isso não funciona. Mas junto com essa geração que decidiu empurrar com a barriga, deixar para amanhã, deixar para o outro dia, deixar para a próxima semana, existe ainda uma geração que terceiriza a responsabilidade, que gosta de terceirizar. Eu vou esperar ver se outra pessoa faz no meu lugar. Será que alguém se habilita a fazer isso? E eu estou construindo com vocês esse início aqui, porque para mim, um dos pontos fortes da nossa espiritualidade está sendo tão negligenciada e procrastinada, porque nós estamos terceirizando a responsabilidade para aqueles que estão orando, para aqueles que estão fazendo. E aí nós somos uma igreja que ora. Nós somos uma igreja que ora. Nós somos. Nós somos. Em nome de Jesus. Amém.
Talvez, falando de oração, né, irmãos, eu teria que chamar uma senhora muito piedosa aqui, de 84 anos, para nos ensinar sobre o que é orar, né, vó? Minha vozinha está aqui, gente, hoje eu estou muito feliz. Ó, irmãos, vigia, hein? Vigia, hein? O que acontece aqui, fica aqui. Vamos lá. E aí a gente terceiriza. E aí eu quero ler um texto que fala exatamente disso. Êxodo, capítulo 20, versículo 19. Nós vamos ler alguns textos, amém, irmãos? Êxodo, capítulo 20, versículo 19 diz: E disseram a Moisés: Fala-nos tu mesmo, e ouviremos. Mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Vocês lembram a condição desse povo? Em que condição eles estavam? Eles tinham acabado de ser retirados debaixo de sinais e maravilhas do Egito, de uma escravidão. O Senhor estava libertando esse povo com muitos sinais, com muitas maravilhas. Esse povo viu a ação de Deus, talvez na sua potência máxima naqueles dias, de um jeito que é inimaginável, irmãos. A ação do Senhor, o poder de Deus sendo manifesto naqueles dias. Este povo viu Deus agindo de forma maravilhosa e assombrosa ao mesmo tempo, lançando pragas, 10 tipos de pragas, endurecendo o coração de um homem. Esse povo se depara com o mar, e quando olham para trás, vendo o faraó e os seus cavaleiros, e esse povo começa a reclamar, porque o que eles sabem fazer de bom é isso: murmurar. Vamos morrer aqui? Não era melhor morrer lá? E mais uma vez o Senhor fala com Moisés: Moisés, fere a água, o mar se abre e o povo passa em terra seca, irmãos. E ao atravessar, o mar fecha e o exército de Faraó morre ali. E esse povo continua avançando nesse processo de libertação. Libertação essa que talvez eu e você tenham buscado diante do Senhor há tanto tempo. Em áreas da nossa vida que viraram ciclos e nós não conseguimos sair. É um ciclo após outro ciclo, repetição após repetições, em áreas que nós sabemos que o Senhor reprova, que o Senhor não se agrada, que não toca no coração do Senhor. E aí a gente vai, avança o tempo, daqui a pouco nós estamos lá de novo, naquela vida de pecado, fazendo tudo que sabemos que não devíamos fazer, porque isso desagrada o Senhor. Esse povo viu Deus falando com Moisés. Esse povo viu a relação que Deus tinha com ele. Esse povo viu como Moisés valorizava a presença, irmãos. O quanto Moisés levava isso a sério. O quanto Moisés era íntegro diante disso. O quanto ele zelou por aquilo que o Senhor havia confiado a ele. Então Moisés, ele tinha uma postura tão incrível, tão diferenciada, que os seus irmãos agora começaram a questionar. O Senhor não pode falar conosco também? Arão e Miriam? Será que Deus não pode falar com você, Lari? Tem que falar só com Fábio, só com fulano, só com ciclano? Será que Deus não pode falar comigo? E Arão e Miriam, conhecendo todo o processo, todo o trajeto, se levanta ali como um ponto de interrogação, querendo de alguma forma descredibilizar a vida de Moisés. Mas Moisés sabia quem ele era. Irmãos, eu amo a história de Moisés por causa desse fato. Só que a minha tristeza, e a gente vai ler daqui a pouco o capítulo 32 e o 33, uma boa parte, é que o povo via a forma como Deus se relacionava com ele, como Moisés amava a presença, e eles terceirizavam a relação.
Você acha que Deus quer se relacionar só com um tipo de pessoa, gente? O Senhor nos ama. E como um pai, Ele quer se relacionar com todos nós. A grande questão é o quanto eu valorizo a presença. Qual que é o valor que eu dou à presença? O quanto a presença de Deus é importante para mim. Então o povo disse: fala você mesmo com a gente. Estou com medo de morrer. O que eles fizeram aqui? Terceirizaram. Será que esse não tem sido um modo operandi seu, meu irmão? O meu? Terceirizando essa relação, essa intimidade, deixando que outros façam o que você precisa fazer, porque a gente aprende a vida em comunidade, isso é maravilhoso, nós acreditamos nisso. A igreja de Atos 2:42 é a igreja que nós estamos perseguindo, a igreja que partiu o pão, oravam, perseveravam unânimes na comunhão, no partir do pão, no templo, de casa em casa, orando em todo o tempo. Esse tipo de igreja que nós estamos perseguindo. Mas não pode ser para uns, não pode ser tarefa para uns, precisa ser de todos nós. Você ama a presença? Você ama a presença? Porque eu já vi pessoas demonstrando amor por algo e é assim, tipo, surreal. Você vai na casa de um colecionador que diz que ama carrinho de Hot Wheels. Você vai encontrar um lá? Meu irmão, se não tiver umas 3 paredes, lotado, e ele louco, alucinado, querendo mais, aí eu entendo que aquele cara ama. O nosso amor, ele precisa ter um tipo de ação, de atitude, irmãos, que no dia a dia a gente precisa demonstrar. Não é só Deus entende, não é só Deus sabe, isso é raso demais, irmãos. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Nós não podemos nos comportar dentro dessa relação, dessa intimidade, em anseio por essa presença de qualquer forma. E aí no capítulo 32, do versículo 33 em diante, diz: Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai agora e conduze o povo para onde te disse, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram bezerro que Arão fabricara. Continuando no capítulo 33, disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o teu povo, que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de mim, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque esse é povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essa má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial.
Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna da nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me destes a saber quem há de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Meus irmãos, o Senhor está falando que esse povo é um povo de dura serviço, um coração obstinado e duro. Ele está dizendo que não iria mais adiante deles, e propõe algo para Moisés que talvez eu e você aceitaria. Eu vou enviar um anjo diante de vocês, e esse anjo vai ferir todo esse povo. E talvez eu e você se contentaria com isso, acharia isso o máximo. Moisés não. Se a tua presença não for conosco, não me deixe sair daqui. Um anjo é bom, mas a presença do Senhor é incomparável. Moisés se levantava e subia para a tenda, irmãos. Todo o povo saía para fora das suas e começava a ver Moisés pelas costas entrando. E Moisés entrava na tenda, a nuvem descia, a presença descia, e Deus começava a falar com Moisés como quem fala com um amigo. O povo terceirizando a relação, enquanto um homem amava estar naquele lugar. O povo dizendo: vai você lá e fale ele com você e você conosco, enquanto Moisés estava lá. Mas havia um jovem mancebo, irmãos, que não se apartava da porta da tenda. Esse jovem acompanhava Moisés. Eu acho que ele falava assim: se ele disser vem comigo, eu vou. Ah, como eu quero entrar neste lugar, como eu quero estar na presença. Enquanto o povo olha de longe, eu não estou nem aí. Eu estou aqui na porta. Eu consigo ouvir o que Deus está falando com Moisés. Eu consigo ouvir a conversa dos dois. Meu coração se aquece. Ah, se eu pudesse entrar neste lugar também. Josué não estava disposto a terceirizar a relação, irmãos. Moisés se colocava até no limite. Até aqui que eu posso ir? É até aí, meu filho. Então eu vou ficar. Mas um pouquinho aqui eu não posso. Não, meu filho, volta um pouquinho. Mas se eu puder eu vou. Eu quero a presença. Eu preciso da presença. E aí o povo, não diferente da gente, valoriza mais o que Deus pode fazer.
valoriza mais o poder de Deus, valoriza mais a ação de Deus do que a própria presença dele, meus irmãos. Deus é superior, é maior, e não é sobre aquilo que Ele pode fazer, é sobre Ele estar conosco, é sobre Ele estar comigo e com você. Se você continuar lendo o capítulo 33, Moisés fala assim: deixa eu ver tua face. Ouvir a tua voz é bom, estar aqui onde você desce com a tua glória é bom, mas deixa eu ver a tua face. E Deus fala para ele: Moisés, se você ver, você vai morrer. Eu morro. Mas fica aqui, Moisés, eu vou passar na fenda da rocha, você vai me ver pelas costas. Moisés era insaciável, irmãos. Moisés amava a presença, Moisés desejava a presença, Moisés se preparava, ele amava estar naquele lugar, ele não terceirizava, ele não procrastinava, ele sabia que chegava o tempo, chegava a hora, o coração dele ardia, ele precisava estar lá diante do Senhor, ele precisava lá, estar lá com Ele. E aí, com Moisés tem um personagem que eu me identifico muito. Qual será que é? Salmo 51. Davi. Pensa no cabra bom, né, pai? Davi é gente boa, irmãos. Irmãos, um pouquinho de paciência, eu quero ler todo o texto com vocês. Compadece-te, Isaías 51, versículo 1, compadece-te de mim, ó Deus. Perdão, gente, Salmo 51. Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as tuas transgressões, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopor e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses, ou não me expulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás a Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém.
Então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Davi estava num momento de muita tensão aqui, irmãos. A história de Davi me intriga por diversas formas e eu me identifico muito pela sua história. Eu me vejo, apesar de entender níveis diferentes, mas eu me vejo como um Davi em várias formas. E Davi aqui, após ele ter cometido esse adultério com Betseba, ele entra num sentimento de angústia profunda. Eu não consigo imaginar Davi escrevendo esse salmo se não for debaixo de lágrimas. O povo pede um rei, Deus levanta Saul, e Deus precisa mudar o coração de Saul. Mas Deus levanta um homem que era segundo o seu coração, e esse homem era Davi. E Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi, ele se torna um rei forte, poderoso, que vence diversas guerras e batalhas, que junta os seus tesouros, que tem filhos, mulheres. Davi, ele cresce numa dimensão que é contranatural, tamanha engajamento e envergadura que aquele homem possui diante do Senhor. Davi ora e Deus diz: vai para a guerra, fica, espera. Ele consulta o Senhor em tudo o que ele vai fazer. Davi, ele acessa lugares em Deus, irmãos, que é fora do seu tempo. Porque como que Davi pode dizer: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o seu Santo Espírito, se o Espírito Santo só vem em Pentecoste, meu irmão? Davi, ele acessou um lugar profundo no Senhor. Só que quando Davi peca, quando Davi cai, e ele se apresenta ao Senhor, e ele começa a dizer quem ele realmente é, o seu pecado, como ele foi formado, a iniquidade que está sempre diante dele, a transgressão que está sempre diante dele, como ele é um homem normal, talvez exatamente como eu e você, talvez não, exatamente como eu e você. Davi, ele vai dizendo que é formado em iniquidade, que nasceu em iniquidade, que o seu pecado está sempre diante de ti. E aí ele começa a dizer que se o Senhor me lavar, eu ficarei limpo. Lava-me, purifica-me. Só que quando ele vai expressar para o Senhor o medo dele, a angústia dele é: não tires de mim o reinado, não tires de mim a autoridade, não tires de mim o status do rei mais poderoso da terra, não tires de mim a batalha, as guerras vencidas, o poder de vencer batalhas. Quando ele vai diante do Senhor, ele fala: não retires de mim a tua presença, não me lance fora da tua presença. É o grito de desespero de Davi. Ele não estava preocupado com a sua riqueza, com o seu poder, com o seu status, com a sua posição, com o seu reinado. A única preocupação que consumia Davi é: não me deixe perder a sua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Irmão, Davi estava desesperado, porque ele não sabia viver sem a presença do Senhor. Ele entendia que era impossível viver sem a presença dEle. Como você valoriza a presença, meu irmão? Que valor você dá à presença? O quanto você está comprometido com a presença? O quanto você está se dedicando à presença? A presença consome você. Você tem medo de ser lançado fora da presença? No dia que um pastor falou para mim, eu já contei esse testemunho aqui, que eu nunca mais entraria na presença de Deus, eu saí de lá decidido a tirar a minha vida.
Eu falei: não vale a pena viver se eu não posso mais acessar o lugar da presença. Eu não quero viver. Se eu não posso mais acessar esse lugar, não tem mais sentido estar aqui. A presença é o bem mais precioso, irmãos, que Deus pode nos dar. É muito mais do que ouro, muito mais do que prata, é muito mais do que casa, é muito mais do que família. A presença do Senhor é algo inigualável. Só que a minha questão, irmãos, é o quanto nós estamos valorizando isso de verdade, o quanto a presença do Senhor tem sido importante para mim e para você. Foi feita essa pergunta há um tempo atrás, e eu fiz essa pergunta lá no culto na Betel. Será que nós aprendemos a viver sem a presença? Será que nós nos acostumamos a viver sem a presença? Será que o nosso cotidiano está sendo tão corrido, cheio de coisas, cheio de tarefas, que o valor da presença diminuiu? Será que estamos diminuindo, descredibilizando algo que é disparada a coisa mais importante que nós podemos ter? Qual é o valor que você tem dado à presença, meu irmão? Como você tem gastado os seus dias em relação à presença? Como você tem se comportado diante disso? Qual tem sido a sua resposta diante da presença? Você é o procrastinador? Você é aquele que terceiriza a responsabilidade? Será que nós estamos dando devido valor a isso? Será que entra no nosso coração essa angústia, esse medo de ser expulso da presença dEle, de perder o teu Santo Espírito? Davi, ele clama: restitui-me a alegria da tua salvação. Não me deixe perder a alegria da tua salvação. Nós somos tão envolvidos e engodados no nosso dia a dia, na nossa rotina, que nós acabamos deixando para lá algo que é tão precioso, meu irmão. E é uma reflexão simples que eu quero fazer com vocês, mas que para mim pode fazer toda a diferença na nossa jornada. Nós ouvimos a semana passada sobre a esperança, sobre os coraitas, e o quanto eles valorizaram a presença. E eu fiquei me perguntando: será que nós damos o mesmo valor? Será que nós assumimos a mesma responsabilidade, o mesmo comprometimento, a mesma entrega, a mesma dedicação? Será que Deus é de fato a coisa mais importante para nós? A sua presença é o bem mais precioso que nós temos? Ou isso ainda é negociável? Ou nós conseguimos negociar isso de alguma forma? A pergunta que a Suzane fez para nós hoje foi: como está você comigo? Como está a sua relação comigo? Nós estamos bem? Está tudo bem entre nós? Será que você não está deixando que coisas, situações, circunstâncias te roube o lugar que não era para te roubar? Será que o medo e a angústia não está tirando você de um lugar que não era para arrancar? Será que o pecado tem sido mais prazeroso, mais bem-quisto, mais desejado do que a presença? Será que o prazer cotidiano do dia a dia, o rápido, não está sendo mais bem valorizado do que a própria presença de Deus? Irmãos, eu acredito de verdade que nós amamos a presença. A minha pergunta é o quanto nós estamos valorizando isso. Se nós estamos de fato comprometidos com isso. Se nós estamos gastando o nosso dia, a nossa vida por causa disso. Eu estou falando de um rei que estava angustiado e desesperado. Não me lances fora da tua presença. Talvez nós iríamos pedir: não me tire o ministério, me deixa continuar te servindo, me deixa continuar pastoreando o teu rebanho. Talvez pediríamos tantas outras coisas, mas não pediríamos: não me deixe ficar longe de você, eu preciso da tua presença. A sua presença é o meu maior tesouro, Jesus.
A tua presença é meu maior desejo, é o que eu mais quero. Eu não posso viver sem a tua presença. Eu não quero viver mais nenhum dia sem estar diante do Senhor. Irmãos, que o nosso coração nessa manhã seja aquecido, queimado de amor, de desejo pela presença, de buscar a presença, de estar na presença, de andarmos na presença. Que a gente se levante daqui nessa manhã com a mesma fala de Moisés: se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui, porque nós queremos a tua presença, nós desejamos a tua presença, nós amamos a tua presença. Que tipo de resposta você vai dar ao Senhor essa manhã? Que tipo de resposta você quer dar ao Senhor agora, meu irmão? Está tudo bem conosco? Está tudo bem nessa relação? Eu sei que já foi orado sobre isso, mas eu preciso insistir. E eu quero saber de você que quer de fato se comprometer com a presença, para que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, para que a gente possa orar junto mais uma vez. Se você se sente mal porque está andando, convivendo, negociando valores e princípios, se você está permitindo que o pecado esteja sempre na tua porta, no seu coração, e você não se compromete com isso nessa manhã, dê uma resposta ao Senhor sobre: eu amo a presença, e eu quero valorizar a presença. Eu quero me comprometer com a presença. Começa a falar você com o Senhor, meu irmão. Começa a se expressar diante dEle. Começa a abrir a tua boca e dizer o quanto a presença, o quanto você quer a presença. Diga a Ele se você tem pecado, negligenciado, se você tem falhado. Se expresse diante do Senhor, mas diga: Senhor, hoje eu quero me comprometer de verdade com isso. A tua presença é meu bem maior, é o bem mais precioso. Eu quero ser consumido todos os dias por estar buscando a tua presença, por estar amando a tua presença. Jesus, nós sabemos que a pergunta que você está fazendo para nós essa manhã é se nós valorizamos de verdade a tua presença. É saber se nós nos acostumamos a viver a nossa vida do nosso jeito, longe da tua presença, apegado às nossas questões do dia a dia, aos nossos afazeres, apegado à nossa rotina. Se nós de alguma forma nós não estamos negligenciando isso, mas eu oro junto com os meus irmãos hoje. Nós queremos dar a devida resposta por esse bem precioso que é a tua presença. Nós queremos dizer o quanto nós queremos a tua presença, o quanto nós amamos a tua presença. Nós não queremos procrastinar, nós não queremos terceirizar a responsabilidade, mas nós queremos, nem que seja como Josué, ficar na porta da tenda o tempo todo, o tempo necessário para ouvir, para estar perto, para desfrutar da tua presença. Nós amamos a tua presença, Jesus. Nós desejamos a tua presença. Não nos deixe viver sem ela. Ah, Jesus, eu sei quanto foi difícil para mim, angustiado, acreditar naquela mentira.
Foi desesperador imaginar que nunca mais eu poderia sentir a tua presença. Obrigado, Jesus, por me aceitar. Obrigado por me amar. Obrigado por me permitir estar, andar na tua presença. E eu sei que o Senhor quer um nível maior. Eu sei que o Senhor tem mais. Eu quero ir para águas profundas. Eu quero avançar mais nessa relação. Eu quero valorizar mais a tua presença. Eu reconheço, não há nada mais importante para mim do que o Senhor. Não há nada mais importante para mim do que a tua presença. Não me deixe me perder em mim mesmo. Coloque em nós um coração contrito, quebrantado, humilde, para reconhecer o nosso pecado, o pecado que está sempre diante de nós. Perdoa-nos, perdoa-nos, Jesus. Mas que possamos amar cada vez mais a tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.